Aulas de Física com o Professor Cazé. Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Física. Hoje nós vamos falar da lei de Coulomb, que fala da atração entre duas cargas pontiformes. Essa lei recebe esse nome, lei de Coulomb, em homenagem ao físico francês Charles Coulomb. Bom, e do que trata exatamente essa lei? Vamos supor duas cargas. Elas podem ter mesmo sinal ou elas podem ter sinais diferentes. Quando elas têm o mesmo sinal, há uma repulsão. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então tem uma força afastando as cargas. Uma força que atua na carga que eu vou chamar de Q1 e uma outra força que atua nessa outra carga que eu estou chamando de Q2. Nós já sabemos que quando essas cargas têm sinais opostos, elas se atraem. Então essas forças, que eu estou chamando de F1 e F2, elas passaram a ser de atração. Isto é, essas cargas pontiformes elas irão se atrair. Aqui é a carga 1 com a força F1 e aqui é a carga 2 com uma força F2. Lembrando que a carga é chamada de pontiforme porque a dimensão da carga é desprezível. A dimensão do corpo onde a carga está presente é uma dimensão desprezível. Nós não estamos considerando o tamanho do corpo, mas tão somente as suas cargas. Bom, essa força de atração ou de repulsão, ela é diretamente proporcional ao tamanho desses corpos, à quantidade de cargas. Quanto mais carga tiver o corpo, maior será a repulsão ou a atração, dependendo dos sinais das cargas. Então, nós podemos dizer que essa força de atração ou de repulsão ela é diretamente proporcional às cargas Q1 e Q2. E ela é inversamente proporcional a essa distância em que as cargas estão uma da outra, isto é, a distância em que os corpos se encontram um do outro. Essa distância eu vou chamar de R. É inversamente proporcional ao quadrado dessa distância. Além disso, como se trata de proporcionalidade, existe uma constante chamada constante de proporcionalidade que no vácuo, essa constante ela tem um valor muito próximo da constante no ar. Tá? Então, no vácuo e no ar, esse valor de Q0 a gente vai considerar como sendo o mesmo, que é aproximadamente 9 vezes 10 a nona. Agora, nós vamos compreender agora o que significa esse 9 vezes 10 a nona. Observe que K0 é uma constante que está relacionando força, carga e distância. Então, isso daqui vai ser dado por Newton, que é uma unidade de força, metro ao quadrado, porque a distância no SI, no Sistema Internacional de Medidas, ela é medida em metros, e a unidade no SI de cargas, que é medida em Coulomb ao quadrado. Lembrando que esse valor de K0 só será considerado 9 vezes 10 a nona no vácuo e no ar. Se estiver na água, por exemplo, essa medida aqui será outra e terá uma tabela indicando a substância. E por falar em tabela, uma tabela que vai ser a nossa companheira aí durante as atividades, será essa tabela dos múltiplos e submúltiplos do Coulomb. Então aqui essa primeira coluna está o nome dos múltiplos e submúltiplos, pico-Coulomb, nano-Coulomb, micro-Coulomb, mili-Coulomb. Aí depois vem os múltiplos que são o quilo, o mega e o giga. Quilo, mega e giga já é conhecido nosso. É 1000, sempre 10 elevado à terceira. A gente vai sempre colocando 10 elevado à terceira de um para o outro. Eu vou explicar melhor nessa coluna aqui. Ó. O Coulomb é a unidade elementar. Como o metro tem seus múltiplos e submúltiplos, o Coulomb também tem seus múltiplos e submúltiplos, de forma bem similar. Só que no Coulomb nós vamos deslocar de uma unidade para outra sempre da forma 10 elevado à terceira. Então aqui nessa linha
nós temos a unidade central, que seria o nosso coulomb. Quando nós pegamos os submúltiplos, nós vamos sempre elevando a expoente 3 e múltiplos de 3, porém negativo. Ó. 3 menos 3 menos 6, menos 6 menos 3 menos 9, menos 9 menos 3 menos 12. E para frente, nós vamos somando 3 unidades ao expoente. 10 elevado a 3, 3 mais 3, 6, 6 e 3, 9. E aqui são os símbolos, a simbologia adotada. Ó. P é de pico-coulomb, N de nano, mu, que é essa letra grega, representa microcoulomb, é muito usado, isso aqui vamos utilizar muito microcoulomb, e o millicoulomb, que é com M, também muito utilizado. Tá? Tem também as cargas maiores, que são as múltiplas, sempre utilizando esses símbolos descritos aqui. Então, para a gente compreender melhor a lei de Coulomb, vamos ver um exemplo. Uma carga pontual positiva de 0,3 microcoulomb é colocada a uma distância r de 3 cm de uma outra carga também pontual, negativa, de menos 0,6 microcoulomb. Supondo que Q1 e Q2 estejam no ar, calcule o valor da força F1 que Q2 exerce sobre Q1. Então, nós queremos saber, na verdade, qual é a força de atração, porque notem que uma carga é positiva e a outra carga é negativa. Então, cargas de sinais opostos se atraem. Então, o que ele está pedindo, na verdade, é a força de atração. E a força a gente calcula utilizando essa fórmula aqui, onde K0 é aquela constante do vácuo que a gente vai utilizar no vácuo, dada por 9 vezes 10 elevado a nona. Nós vamos utilizar K0 sempre que nós estivermos trabalhando com o ar ou com o vácuo. Quando não estiver trabalhando com isso, a gente vai ter que dividir por uma constante chamada de elétrica, que depende do material, que é o que a gente vai ver aqui, ó, no exemplo B. Como no vácuo é aproximadamente 1, aliás, é 1 e no ar é aproximadamente 1, nós vamos trabalhar o vácuo e o ar sempre da mesma forma, como se o denominador aqui fosse 1. Na verdade, o que nós temos aqui é K0 dividido por K. Essa seria a forma geral. No livro de vocês não está assim, mas vocês podem anotar e deixar dessa forma, que fica mais fácil de compreender e de resolver todos os problemas que envolvem força elétrica. Bom, então fazendo a substituição aqui, o K0 é 9 vezes 10 elevado a nona. O K, no caso do item A, como está falando que está no ar, o K é 1, o denominador 1 não aparece, então não precisamos colocar ele. Multiplicado pela carga 1, que é 0,3 microcoulomb, e nós sabemos que 1 microcoulomb é igual a 10 a menos 6. Então, nós vamos substituir o microcoulomb por 10 a menos 6. Então, fica 0,23 vezes 10 a menos 6. O mesmo para a segunda carga, para a carga 2, 0,6 microcoulomb. Então, vezes 10 a menos 6. Observe que nós não vamos levar em conta o sinal da carga, porque o sinal da carga é somente para dizer se é atração ou repulsão, e isso a gente já sabe olhando para cá, ó, que uma é positiva e a outra é negativa. Então, não preciso me preocupar com os sinais, apenas com os números. E esse raio, esse R não é raio, esse R é distância entre as cargas. E a distância entre as cargas está em 3 centímetros. 3 centímetros temos que passar para metro. Por que passar para metro? Porque no SI se utiliza o metro. E esse R aqui é a distância medida em metro. Então, se está em centímetros, passamos para metro. Então, fazendo a substituição, vai ficar 0,03 ao quadrado. Agora, podemos fazer a continha. Isso daqui vai ser 9 vezes... Vou fazer a potências base 10.
Você repete a base, porque as bases são todas iguais, e somamos os expoentes. 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6, menos 3. E os números que não estão em base 10 nós vamos repetir. 0,03 ao quadrado dá 0,0009. Vamos escrever esse denominador em notação científica. E eu não vou fazer essa conta em cima agora não, porque a gente vai eliminar o 9. Vai ficar assim, ó. Quando a gente escreve o denominador em notação científica, fica 9 vezes 10 a menos 4. 1, 2, 3, 4. A vírgula se desloca 4 casas da esquerda para a direita. Por isso que é menos 4. 0,23 e 0,6 a gente pode fazer a conta da 0,138. Bom, esse 9 está multiplicando e esse 9 está multiplicando embaixo. Então eu tenho, na verdade, 9 dividido por 9, que dá 1. 9 em cima e 9 embaixo, posso eliminar. Então fica 0,138. E aqui eu tenho uma divisão de potências de base 10. Repete a base, que é 10. Menos 3 menos menos 4 dá mais 1. É isso aqui, ó, menos 3 menos menos 4. Menos com menos dá mais. Fica menos 3 mais 4, que dá 1. Expoente 1 não precisa aparecer, então ele some. Fazendo essa continha para tirar a base 10 daqui, isso vai dar 1,38 newtons. Por que eu sei que é newton? Porque é unidade de medida de força. Ó. Nós estamos calculando a força, e a força ela é medida em newton. Ok? Vamos agora ao nosso item B. Se as cargas Q1 e Q2 estivessem mergulhadas em benzeno, qual seria o módulo da força de atração entre elas? Notem que essa constante aqui é uma constante dielétrica. Dielétrica quer dizer que é uma constante de isolamento, que vai diminuir a força de atração entre elas. Vai funcionar como isolante. O isolante tem a característica de diminuir a força de atuação das cargas. Por isso que a gente divide por K, por essa constante dielétrica. Então, observe que o que nós vamos fazer é todo esse cálculo que nós já fizemos dividido por K. Então, basta pegar o 1,38 newton e dividir por essa constante K do benzeno, que é 2,3. Fazendo essa divisão de 1,8 por 2,3, vai dar exatamente 0,6. Então, 0,6 newton. Então, notem que quando você muda as cargas de local, muda a força entre elas, desde que o material em que ela esteja imerso também seja outro. Aqui no item A, elas estão no ar, ou no vácuo. Aqui, para cálculo de força, o ar e o vácuo vai ter o mesmo efeito para a gente. No item B, essas cargas estão imersas no benzeno, estão mergulhadas no benzeno. Então, a força de atuação, a força se torna menor, porque tem uma resistência, que é a resistência feita pelo material, feita pelo benzeno. É a resistência que o benzeno proporciona às cargas.